Sim, online, finalmente, finalmente online. Eu estava já falando com vocês aqui, mas a conexão caiu. Bom dia a todos, Thiago Lavarce, enfermeiro da mente por aqui. Para você que está chegando, seja bem-vindo. Eu conto com você que está chegando agora nessa live. Eu conto que você vai já dar seu curtir aí, já compartilhe com seus amigos, com quem precisa saber se ele está sendo refém da mente dele ou se simplesmente ele está co-criando a realidade dele. O que está acontecendo? Isso mesmo, estamos ao vivo. Daqui a pouco Letícia Ordões está aqui com a gente. Daqui a pouco eu já chamo ela. Então logo, logo estaremos online. Letícia já está aqui, né? Beleza. Vamos lá então. Para você que está chegando agora, para você que está começando a entrar aqui na live, já curte, compartilha, manda para quem você sabe que precisa e vamos começar a live então, tá ok? Vou chamar então aqui a Letícia Ordones agora para conversar com a gente. Deixa eu ver como que eu chamo ela. Quem cuida disso, todo mundo sabe que é a Kate, né? Que... Olá, bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo certo? Bom dia, tudo certo, tudo em paz, graças a Deus. Estou muito animado para essa live nossa. Da Saindo de hora. uma gripe pesada que É, derrubou eu e a Kate aqui. Ficamos ô, com febre e tudo, mas graças a Deus, ó, a voz está intacta agora. E daqui eu já vou pro consultório depois. Tem 3 ou 4 consultas hoje. da Mas hora. dá tempo da gente fazer a live, vamos conversar bastante. Enquanto Da... isso, ó, o pessoal já tá chegando aí. A Kate entrou agora para me dar um apoio, porque eu falo para todo mundo que meu negócio é mente, né? Eu sou um analfabeto tecnológico. A Kate é parte da tecnologia aqui da Lavarstec, ela que cuida de tudo pra gente. Fechar aqui. Ah, conhece esse cara é dos bons, hein? Gente boa. Esse é. Você tem Seja Mac bem-vindo. atrás das suas tecnologias, eu tenho o Fechark que fica atrás das minhas. Vai, A gente tem que ter quem apoia a gente. é, Nica, bem-vinda, Nica. Tudo bem? A Nica que foi uma mentorada minha recentemente, passou por um treinamento comigo. Sou o Teles, sejam bem-vindos, Thiago Teles. Todos vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Já conheço aí essa minha amiga fantástica, Letícia Ordones, está aqui com a gente hoje. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre mente, sobre o cérebro, sobre cocriação. Você já ouviu essa palavra? Cocriação? Pois é, tem um monte de palavra estranha, mas que vai fazer todo sentido. Eu costumo dizer que tem muita coisa diferente que eu falo, mas que é comum no nosso dia a dia. A Letícia me apresentou nos canais dela aí como hipnólogo, né? E tem uma é, estatística que fala que a gente vive 80% do nosso tempo hipnotizado. Olha só, que interessante isso. E o que que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Vamos desenrolar isso ao longo da live, tá legal? Bom dia, Nica, bom dia. Mana Fitness oficial aí entrando também com a gente. Gente, vocês estão entrando? Manda para quem vocês gostam, para quem vocês amam, para quem vocês sabem que precisa empoderar a mente, para quem vocês sabem que precisa aprender a dominar essa ferramenta que é o cérebro. Por quê? Para pensar, eu sempre faço essa pergunta na minha palestra. Você entraria no avião com todo mundo que você ama sentado no avião e você pilotaria esse avião, você tem um mínimo de noção de como que você pilota, sem ter nunca entrado numa cabine? Pois é, mas a gente permite que o nosso cérebro ele funcione no piloto automático baseado nas programações que a gente tem no nosso dia a dia, não é verdade? Então hoje esse convite que eu fiz para a Letícia vir aqui contar um pouquinho da experiência dela, do que ela conhece sobre essa cocriação, do que ela conhece sobre como a gente pode dominar a nossa mente, passar a ser gestor do nosso cérebro, dos nossos comportamentos, é justamente para isso, para você aprender a pilotar essa máquina que é seu cérebro e ser gestor da sua história. E levar a sua família, levar as pessoas que você ama, levar o seu futuro, o seu destino para o caminho que você quer. E não ficar à mercê aí do governo, do presidente, do governador, de política, de religião, não. Eu quero que você seja gestor da sua própria história. O próprio Jesus Cristo falava que ele veio para trazer a liberdade. E a liberdade ela vem através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então hoje nós vamos falar muita verdade aqui para vocês, hein? Estão preparados?
para abrir a mente, para explodir de conhecimento o cérebro? Vamos Tá. lá? Letícia, se apresenta um pouquinho para o pessoal que já está entrando. Enquanto isso, pessoal, ó, corre lá atrás, manda aí, ó. Quero que vocês peguem, tem um aviãozinho aqui embaixo. Pega, clica no aviãozinho, manda para todos os seus contatos, para todo mundo, que a live já está ao vivo. E ó, agora vai começar a turbinar. Vamos turbinar de conteúdo. Vamos lá, Lê? Bora. Bom dia, guys. Primeiro de tudo, já começa aí colocando o seu bom dia. Como é que você tá? O que que você espera dessa live? Eu acho muito legal você falar de cocriação e falar de hipnose, porque um autor que eu vou até deixar de recomendação aqui para você, o Napoleão Hill, um escritor que eu admiro muito, Oh. ele usa a palavra alienação para isso. Esse estado de hipnose em que as pessoas vivem é alienação. Eu já cheguei no conteúdo, né? Nem me apresentei. Esse estado de alienação, o que que é? Você perde o seu autogoverno de vida e você entra em um ritmo automático de vida. Nesse ritmo automático, você faz decisões sem perceber que está fazendo as decisões. Como, por exemplo, vou fazer uma perguntinha básica aqui para você. Você coloca o arroz por cima ou por baixo do feijão? Ixi, olha só. Essa é complicada, hein? Pessoal, você que tá aí acompanhando a gente, quem coloca o arroz por cima, coloca aí pra gente. E quem coloca o arroz por baixo? Eu vou dar minha opinião, que é meio polêmica essa, né? Mas eu coloco o arroz por baixo do feijão, porque eu gosto do arroz molhadinho. Eu também, eu também. Ai, que bom que você come, feijão, come certo arroz e feijão. Mas por que eu falo isso pra você? Por que implica a diferença em como você come o arroz, como você come o feijão? Essa é uma decisão que geralmente você toma de forma automática. Isso é uma coisa que você faz repetidas vezes na sua vida e talvez você tenha uma explicação. Ó, o Felipe come errado. Talvez você tenha uma explicação isso. Mas na maioria das vezes, você pega o seu casaco e você joga ele de um canto da casa, não porque você pensou em colocar ele ali, como um personal organizer faz, mas porque você colocou da forma mais confortável para você. O ser humano tende a buscar o mais confortável. E como ele tende a buscar o mais confortável, quando você chega num lugar que você vai ficar de pé há muito tempo, ou você encosta na parede, ou você já começa a buscar a cadeira mais próxima. E no automático, você vai para o confortável. Só que se você não desperta o seu estado de consciência para esse conforto que você pode viver, você não desperta seu nível de consciência para essa atenção que você tem que ter e não ser automático e não viver o confortável. Na maioria das vezes, quando você tem uma decisão importante, como uma reunião de negócios, ou quando você tem uma oportunidade de crescer em alguma área da sua vida, você acaba se auto-sabotando por conta disso. É muito louco, né? Isso é o que a faz com a gente, que a hipnose que você falou. São palavras diferentes que explicam basicamente a mesma coisa. E é verdade mesmo. A gente define hoje, tem muito misticismo, né, sobre hipnose, sobre essa área, mas na verdade a hipnose é justamente isso, é um estado de alienação. Dentro da neurociência, a gente fala que hipnose ele é foco e concentração total. Então, aquele estado que você está quando você está dirigindo, você chega em casa e não lembra o caminho que você fez. Você está procurando óculos pela casa e o óculos está no seu rosto. Está procurando o celular para falar o telefone para alguém, você vai procurar na agenda do celular, mas você está falando no celular e não percebe. Aquele estado onde você se emociona, você assiste um filme, olha só que interessante, né? Você está na frente da televisão, você assiste um filme, uma novela, pessoas passam na sua frente, te chamam e você está ali alienado, preso, com a mente focada apenas no tema do filme, apenas no tema da novela, ao ponto de você se emocionar, de você chorar, mesmo sabendo que aquilo não é real. Olha só que interessante. Você traz para o seu fisiológico a emoção, você manifesta no seu corpo algo, mesmo não sabendo, mesmo tendo a certeza que aquilo não é real, que é só uma novela, que é só um filme. Sabe uma coisa muito louca também? Quem aqui usa óculos? Para você que está online agora, me responde uma coisa. Você usa óculos? Ou Se você... deveria usar? Hã? Ou deveria usar? Tem um pessoal aqui que eu já vi que Óbvio. precisaria, mas não usa. Tem Tá essa, né? online. Para você que usa óculos, eu vou te dar um exemplo prático do que é o nível automático de vida. O Pedro, que trabalha aqui comigo, ele... Ah, lá, tem um que usa óculos. Você já usou lente antes? Porque o Pedro, ele usa óculos, mas ele também usa lente de vez em quando. E quando ele usa a lente de contato, ele tem o espasmo automático de fazer isso aqui, ó, empurrar o óculos de volta.
Eu não sei se vocês fazem isso. Tira o óculos e continua empurrando ele, sabe? É um nível automático. Ah, da hora. Excelente. Quando tira o óculos, fica com aquela sensação de tenho que arrumar ele. Que doideira, né? É um nível automático de vida. E a gente começa a perceber isso nos pequenos detalhes. Quando você atinge um nível de autogoverno, quando você atinge um estado de plena consciência do eu aqui e agora, você consegue perceber os micro detalhes do seu dia que estavam automáticos e você consegue buscar o controle dessa situação novamente. Sabe? Para qualquer pessoa, eu acredito que esse conteúdo é muito importante. Eu ia usar o termo aqui para o empreendedor, isso é importante, porque o empreendedor ele precisa do autogoverno em suas decisões. Mas qualquer pessoa que exerça seu trabalho com eficiência, qualquer pessoa que exerça o seu papel em sociedade com eficiência, precisa estar presente no momento aqui e agora, né? Eu falo muito com líderes, viu, Letícia? E aquele negócio, liderança, líder todo mundo é ou deveria ser, né? Se você não é líder dentro da sua empresa, se você não é líder de uma equipe, às vezes você é líder dentro da sua casa. Se não é líder dentro da sua casa, você deveria ser líder pelo menos da sua vida, dos seus pensamentos. Só que a gente terceiriza isso para outras pessoas, deixam que outras pessoas criem nossa realidade e a gente fica como um mero espectador, só assistindo, só observando, né? E depois reclama dos resultados. Exatamente. Uma consequência disso, né, é você encontrar pessoas que passaram a vida inteira e aí chega num estado de vida, tem várias conquistas, conquistas mundanas, mas a pessoa não se sente completa. Por que ela não se sente completa? Porque pode ser que durante a vida dela, ela fez as escolhas não que eram melhores de acordo com ela, mas as escolhas que eram melhores no nível social. Eram escolhas melhores que o pai dela achou que era melhor, a pessoa foi fazer uma faculdade porque o pai falou que era bom fazer faculdade, foi trabalhar em um lugar porque era perto da família, foi fazer não sei o quê, e a pessoa vai se restringindo a sempre o que o outro acha melhor que você faça, e não você. Isso cria em você crenças limitantes, crenças de que você é a imagem do outro, e você acaba vivendo como? Em sombra. Você vive, aquela pessoa que te dá as ordens, aquela pessoa que sabe o que é melhor, imagina ela na frente de um palco, iluminado. Na frente de um palco. Ela tá sendo iluminada porque ela tá dando as decisões. Você é a pessoa que fica atrás dela, na sombra. Você nunca atinge o seu nível máximo de essência se você vive atrás de alguém te dando ordens. E Você não é... sabe que isso entra num tema muito polêmico, muito. E você que é mulher, você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Que é esses relacionamentos abusivos que tem hoje, né? As mulheres que aceitam viver à sombra de homens que e elas se configuram e tomam forma e tomam jeito e até eu já atendi pessoas que mudam até o jeito de ser, o gosto e o jeito de vestir por causa de uma carência afetiva, por causa dessa necessidade que tem de preencher um vazio e vai tentar preencher com pessoas, né? Tem uma equipe de teatro o MPL que a gente desenvolveu e tem uma peça de teatro que começa justamente com essa frase. Tem pessoas que procuram se encher de coisas e continuam vazias. E na verdade a resposta está dentro delas mesmas, né? Acabei de ver aqui, ó, entrou o Juan Rorato do Imóveis, Luca lá do. Luca era do Rio de Janeiro, agora está lá em Minas Gerais. Logo ele está em Bauru com a gente. Vamos trabalhar na nossa equipe, Luca. O que você acha, Letícia? O que você pode falar para essas mulheres aí que estão vivendo nessa situação de dependência emocional? Sara Batista, já fiz lives aí com a Sara. Bem-vinda, Sara. Desculpa, Eu pessoal. tive um relacionamento assim, eu acho que para você ter propriedade no que você tá falando, você deve viver isso. E Isso. eu vivi uma situação em que eu tinha um comportamento submisso, né, ao que era me passado. Então, o que hoje a gente chama de relacionamento tóxico, eu acho que não é culpa do cara que está se relacionando, mas eu acho que é uma consequência do que a gente se submete, do que a gente procura, do que a gente dá liberdade de acontecer. É, eu acho fantástico que hoje existem N ferramentas que a gente pode usar a nosso favor para buscar um conhecimento de autoimagem, de mais comprometimento comigo mesma. Quando a gente se encontra de verdade, quando a gente busca autoconhecimento, a gente não dá liberdade para esse tipo de pessoa sugar o que a gente tem como essência. É essa questão, não é nem ficar blindando o que vem de fora, mas é se concentrar de dentro para fora. O que você, mulher, tem de melhor aí dentro?
Sabe? Qual é a sua essência? Qual é o seu propósito? Quais são os dons que você tem? O que você faz de melhor? Quando você se valoriza, quando você se ama, quando você se cuida, quando você se toca, você está valorizando a sua essência como mulher. E valorizar a sua essência como mulher é levantar o seu nível de frequência aqui em cima, a ponto de que qualquer homem, mais ou menos, não chega perto de você. E eu posso falar pra você que eu vivi isso de forma prática na minha vida. Porque eu já tive relacionamentos que foram horríveis. Eu passei por um estado de busca por alguém que me completasse durante muito tempo. A gente acha que precisa de alguém pra completar, né? Então, eu falo que o problema tá na Disney, né? A Disney vendeu príncipes e princesas perfeitas pra gente. E a avó falava que existe sempre, não, calma, filho, uma hora você acha só metade da laranja. E quando a gente procura no outro parceiro, no relacionamento, a metade da laranja, é porque a gente ainda está incompleto. E o milagre do relacionamento é quando um mais um continua sendo uma só carne, né? Um só. Quando são duas metades, não são uma só carne, são duas metades que um vai tentar sugar do outro e aí surge esse relacionamento abusivo mesmo. E quando uma das metades é mais maliciosa, aí sim esse relacionamento se torna torturante para a outra metade. E aí você pode falar porque você viveu isso, né? É. Nossa, uma vez eu vi um exemplo muito legal, você mexeu com as mãos, aí eu lembrei. Um é menos, dois é mais. Então, quando você Ah, tem legal. mais de completar, de potencializar, tudo muda. Então, o que tem que ser diferente para a gente alcançar alguém que realmente nos complete? Cara, ter essa perspectiva de que eu já sou completa, mas ter alguém do meu lado que vai edificar o meu caminho e que é um investimento e não uma perca, tudo muda. Você abre seu olhar para pessoas que são investimento. E olha lá, vou te explicar como que eu fiz isso na minha vida. Manda bala. Misericórdia. É... Bom, como que eu fiz isso na minha vida? Eu dei muita liberdade há muito tempo para pessoas que eu queria que completassem a falta que eu tinha comigo mesma. E isso era um bloqueio que eu tinha de paternidade, porque eu perdi meu pai cedo. Que às vezes isso pode ser um problema, né? Quando a pessoa Sim. perde a figura paterna na vida, ela tende a buscar homens que entrem no espaço dessa pessoa. E nessa, eu entrei num relacionamento que era horrível e que a gente nunca parava bem. E era aquele sanguessuga de um lado, eu não era boa para ele e vice-versa. Mas era assim, era uma coisa que não era legal para nenhum dos dois. Quando eu busquei encontrar alguém que realmente me desse mais atenção que eu mereço, que me desse o carinho que eu merecia, eu me dei a liberdade de encontrar isso e encontrei uma pessoa assim. Aí eu entendi o quê? Cara, eu sei que eu posso ser valorizada, eu sei do meu valor e eu sei o que eu mereço para continuar minha vida aqui para frente. Aí eu fiz um investimento. Aí meu investimento foi começar com o Fechark, porque é um investimento puro. Uma pessoa que te dá o valor necessário para quem você é, uma pessoa que te apoia nos seus trabalhos, que te acompanha, que busca dar uma atenção na internet. Pode ser a internet. Bom, uma pessoa que busca cuidar de você, que tá sempre do seu lado zoando, que te aguenta, que tem um propósito parecido com o seu, que quer um crescimento diferente. Isso é entender o seu valor. Exatamente, ó, tem uma mensagem aqui do Victor. Exatamente, você não deve procurar por alguém para se completar, mas sim se tornar completo e assim alguém vai aparecer para somar com você, sendo 1 mais 1 igual a 2 e não 0,5, 1,0. Que É verdade. 1,5 É exatamente isso, Vitor. o crescimento que o parceiro poderia ter. É exatamente isso, cara. É ter visão de crescimento, visão de prosperidade. A gente quer crescer junto, a gente quer. Você quer o quê? Você quer bater 1 milhão em quanto tempo? Vamos fazer isso junto? Vamos fazer acontecer? Cara, eu preciso de tal coisa. Não, tô contigo, bora lá. É uma soma, não é uma subtração, né? Legal, pessoal. Se vocês tiverem perguntas aí, manda pra gente, porque muitas vezes nós temos sonhos limitados. Eu coloquei aí até nas chamadinhas, né? Às vezes, por que que seu sonho está limitado? Você já começou a tirar os insights aqui da nossa conversa? Por que seu sonho está limitado? Por que que você não é feliz de verdade? Essas perguntas que a gente se faz todo dia, né? Por que que eu tento fazer as coisas na minha vida e nada dá certo? Porque para algumas pessoas dá certo, para mim não dá. Será que você não está co-criando essa realidade de fracasso dentro da sua vida? Eu costumo dizer
Isso é uma estatística verdadeira. Vocês viram que a gente está chegando agora no final do Setembro Amarelo e eu não abro live sobre suicídio. O ano passado, inclusive nessa mesma data, há um ano atrás, eu fiz uma live sobre para familiares de pessoas suicidas, onde eu ensinei o quê? Eu ensinei que as pessoas que têm pessoas suicidas ou têm que tentar o suicídio dentro de casa, eles têm que cuidar dessa pessoa ao longo do ano, não é só no Setembro Amarelo. É importante você lembrar, você enfatizar em algumas campanhas, mas quando mais a gente fala do problema, mais ele fortalece na nossa mente. Isso é neurociência, isso é científico. Quanto mais as duas formas de a gente aprender algo efetivamente para a nossa vida, as formas mais fáceis, né? É por forte impacto emocional ou por repetição. E quando você repete a vida inteira que você é um fracasso, por exemplo, quando a gente repete durante o Setembro Amarelo inteiro sobre suicídio, aumenta drasticamente o índice de suicídio durante setembro. Olha só que interessante. Então, quanto mais a gente fala do problema, quanto mais a gente fala do problema, pior é. Patrícia mandou aí, ó. Eu tenho tento organizar, ter uma vida financeira e mesmo que eu trabalhe tanto, não consigo. O mesmo que o não consigo. Letícia, eu vou deixar para você. Responde aí. Demorou. Eu já tava Você que aqui. é convidada, fica à vontade. Patrícia, mulher, eu quero te recomendar um tipo de estudo. Programação neurolinguística. Por quê? Na maioria das vezes, nós temos crenças que fazem a gente ter um determinado tipo de comportamento. Eu tento, significa que você não consegue, porque quem tenta não consegue. Muda sua fala. Você dá comandos para sua vida que fazem você atingir um determinado resultado. Então, pode ser que essa consequência da organização seja uma crença lá da sua infância. Como assim, Lê? Que papo de maluco! Bora lá! Na sua infância, você teve pessoas que foram pilares que você moldou para o seu crescimento. Então, pode ser que alguém, o seu pai ou a sua mãe, ele vendia ou ele trabalhava como você trabalha hoje. Busca na sua vida quem foi um pilar importante que você moldou como você trabalha hoje. Por quê? Porque se essa pessoa tinha dificuldades financeiras, você olhou para essa pessoa de autoridade e falou assim, ó, cara, esse é o jeito certo de viver como adulto. Vou gravar no meu subconsciente. E gravou isso no seu subconsciente. Seu subconsciente mandou para o inconsciente. Hoje, como mulher, você trabalha de forma automática nisso e você fica sempre buscando, tentando fazer algo diferente, mas a verdade é que não são as suas atitudes que estão erradas. É a programação que você tem subconsciente. O que você precisa fazer para reprogramar a sua mente? Começar, então, a colocar verdades positivas aí dentro. Eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma mulher decidida, eu sou uma mulher próspera, tudo que eu toco vira ouro. Agora, se você tiver na sua mente programações como dinheiro não dá em árvore, se você tiver esse tipo de programação na sua cabeça, realmente dinheiro não vai vir. Então, começa a programar ideias do tipo, eu sou organizada assim, e ir progredindo de pouquinho em pouquinho. Busca reprogramação mental. A PNL é a programação neurolinguística, que é um trabalho voltado para reprogramar essas crenças subconscientes e inconscientes que nós temos. É um trabalho bem legal. A gente tem outros temas para estender aqui, eu te recomendo estudar um pouco mais a fundo isso. Então, esse é um de bloqueio. Isso é emocional também. Ela falou assim, ó, eu tenho um grande problema, começo e nunca consigo continuar. Você não tem persistência. Essa persistência pode ser também, porque... Onde eu acho? Não entendi sua pergunta, a última. PNL. Agora, PNL. Procura o Hélio Couto. Esse cara é muito brabo. Esse cara é brabo. Depois você pode me chamar no direct que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tô disposta a te ajudar com isso. Eu tenho um grande problema de nunca continuar. O que é isso? Falta de persistência. A falta de persistência é também uma crença que você tem de que você nunca consegue terminar. O que eu te indico fazer? Ter pequenas missões que você consiga concluí-las. E aí, com essas pequenas missões, você vai colocando no seu subconsciente experiências de que você conclui sim o que você faz. Por exemplo, se você pinta a sua unha,
eu tirei a minha, mas não pintei. Se você pinta a sua unha, você vai pintar todas elas e quando você chegar na última unha, você vai falar assim: eu concluí o trabalho que eu comecei. Pequenas atitudes no seu dia a dia. Quando você concluir o que você faz, agradeça por concluir. Pega essa experiência que você tem e aumenta ela para você. Cria um forte impacto emocional com isso. Bora lá, mais uma pergunta. Quando você tem certa dificuldade em se socializar ou se sentir um pouco confortável em meio das pessoas que não são do meu ciclo, o que poderia ser e o que pode causar isso? E como resolver? Posso, Ti? Pode, manda bala. Você é convidada, fica à vontade. O Lucas já tá cansado de ouvir eu falar na orelha dele. Vamos ver se de você ele ouve. Ô, Luca, olha que legal. Eu trabalho com comunicação, né? E na comunicação eu busco ajudar as pessoas através de inteligência emocional e autoconhecimento. Por quê? Porque a maioria das pessoas sofre de um problema chamado necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é o medo que você tem do julgamento alheio. Às vezes você chega em uma roda nova e você tem medo inconscientemente do que os outros vão pensar do que você está falando. Ou você tem a sensação de que você não é bom o suficiente para estar ali. Você tem a sensação de que falta algo em você. Isso tudo é necessidade de ser aprovado pelos outros. Sabe como que você começa a melhorar isso na sua vida? Para falar bem em público, para se socializar? Comece entendendo que você é uma pessoa completa. E como pessoa completa, o autoconhecimento e autogoverno vai fazer você chegar no seu nível de plenitude consigo mesmo. Quando você estiver bem consigo mesmo, entender que você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é, aí sim você vai destravar para falar bem com as pessoas. Isso pode ser também uma outra pira que eu falei agora de bloqueio e crenças limitantes, eu falei pra Paty um pouco antes. Agora para você, Luca. Lembra quando na sua infância, eu gosto muito de buscar a infância, porque eu gosto muito de Jung, gosto muito de Freud, eles buscam a infância. Busca na sua infância, quando você foi falar em público na escola e alguém virou para você e falou assim: ele é burro! Deu risada do que você falou. Ou você chegou numa roda para conversar e as pessoas te ignoraram, as pessoas riram de você. Quando você se sente menosprezado em público na infância, você tende a desenvolver essa necessidade de aprovação. Pode ser isso também, tá? Sabe, tem uma coisa, Letícia, que acontece muito comigo no consultório. As pessoas buscam muito para fazer terapia com regressão, né? Fala hipnose, lembra da pessoa comendo uma cebola achando que é maçã e acha que hipnose é só aquilo, ou relógio, ou regressão. Só isso. O pessoal acredita porque conhece através dessas ferramentas, né? E regressão realmente, na verdade, na neurociência a gente chama a regressão de hipermnésia. É você trazer à memória esses casos do passado que está em algum lugar na sua mente, está gravado aquilo ali, você só traz à tona. E o que acontece? Muitas vezes, a partir do processo de regressão, quando a pessoa lembra desse evento inicial, só o fato de lembrar, ela já ressignifica automático, porque ela percebe que é ridículo para a realidade dela hoje. E por que que isso traumatiza tanto? Por que que isso traumatiza tanto? Porque quando a gente é criança, a gente está aprendendo, a gente acredita em tudo que qualquer figura de autoridade, seja um colega que a gente gosta muito na escola, seja um professor, seja pai, seja o padre, o pastor, seja quem for, qualquer uma dessas figuras de autoridade que falar alguma coisa para uma criança, ela vai acreditar, né? E porque ela não tem esse arsenal que depois de adulto nós temos, né? Não tem, como diz os antigos, não tem a casca grossa, já não sofreu na vida, já não aprendeu com as histórias. Pois é, o adulto ele tem todo esse arsenal histórico que constrói o eu, o saber dele. Então, quando você realmente, isso que você falou é muito verdade, quando você procura lá na infância o problema, você acha e acha fácil. E muitas vezes é um problema que hoje a gente considera bobo, mas que para o subconsciente ficou gravado como algo importante e limita a sua vida até hoje. E aí tá uma das respostas para as nossas perguntas, né? Por que que você não é feliz? Por que que você não consegue realizar os seus sonhos? Por que que você se sente tão limitado? Olha, entrou mais gente aí. Eu vi a Luciana, a doutora, trabalha comigo lá no SAMU, Ó, que uma legal. ótima médica. O André entrou agora, Flávio. Nossa, tem uma porrada de gente online aqui. Show de bola. Vambora. Vambora.
Eu acho que Lari, vambora, vambora. Alguém tem mais alguma pergunta ou você quer continuar, Letícia? por mim pode continuar. Eu gosto muito de falar da hipnose e eu quero. Eu tenho muita vontade de fazer sessão de hipnose porque busca muita coisa da infância que tá travado, né? Ó, mais um comentário aqui. Eu, infeliz... eu infelizmente tenho muita coisa que gostaria de lembrar da minha infância, mas eu não lembro de praticamente nada da minha infância. Sabe, eu tô respondendo tudo. Você quer responder? Não, Tô, pode falar. tô muito fominha, Manda, né? manda, manda. É o meu momento de aprender com você. O canal é meu, eu falo quando eu quiser. Hoje é o seu dia. Da hora, gratidão, gratidão. Ô, Paty, a maioria das vezes a gente não se recorda do que acontece na infância porque a gente cria um bloqueio emocional para travar isso lá na infância e não fazer a gente sofrer novamente. Vamos imaginar que um dia você. Eu já vejo isso aqui, vou terminar o da Paty. Vamos imaginar que um dia você derrubou alguma coisa, seu pai virou para você e falou assim: Eu não acredito que você fez essa bagunça! Ai, que saco, que não sei o quê! Falou isso pra criança. A criança, inconscientemente, gravou que quando ela derruba e quebra algo, ela tende a ser reportada em público, passar vergonha e ser reprimida. Aí você cresce sabendo que você vai ser reprimida se devolver, se quebrar algo. Então você começa a pegar tudo com a maior segurança e com medo de quebrar novamente. Isso acontece em N situações. Se você num relacionamento foi machucada, você tende a não se relacionar novamente porque você tem medo de ser machucado, porque você acha que todo mundo vai te machucar. Entendeu? Aí você cria esse bloqueio emocional. Um cara muito legal que fala de bloqueio emocional é o Pablo Marçal. Agora ele tá candidato, o cara só fala de candidatura, mas tem bastante conteúdo dele na internet falando sobre desbloqueio emocional. É muito bom. E a maioria dos problemas que acontecem na nossa vida são bloqueios mesmo, né? Que a gente traz para à tona e acaba transformando isso em realidade. O Vitor colocou assim, ó, quero continuar prestando meus serviços por fora do horário de trabalho, mas fico geralmente cansado pela rotina que tenho como atleta, logo me sinto frustrado, pois passo o dia e não faço prospecção. Quer responder? Quer que eu responda? Posso responder também. Manda. É, o, é o Victor, né? Deixa eu abrir aqui para ver o nome certinho. É o Victor. Victor. Ô, Victor, essa falta de motivação que a gente tem é falta de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer e da motivação. O que é a motivação para você liberar mais dopamina no seu corpo? A motivação é um motivo para agir. Você quer prestar os seus trabalhos fora, mas o que é o motivo por trás desses trabalhos para que você tenha um gás extra para fazer o que você quer fazer? Essa é a sacada da coisa. Entender o que vai gerar em você mais dopamina para você atingir os resultados que você quer. Uma outra dica bem legal que eu posso te dar é usar arquétipos ao seu favor. Grava esse nome aí, que isso é um papo de maluco. Se eu entrar nesse assunto aqui com o Thiago, a gente vai muito longe. Ixi, é verdade. Eu acho que a gente podia fazer uma live só para falar sobre trabalho, empreendedorismo, até porque assim, você também tem que definir assim, um programa, tem que ter um planejamento estratégico para sua vida, Vitor, para você ter foco. Porque o que que acontece? Olha, só na sua mensagem aí você passou três informações para gente. Você tem um trabalho fixo, você quer trabalhar por fora e ainda tem seu trabalho como atleta, que talvez seja um hobby, mas é um trabalho muito intenso, principalmente fisicamente. E a questão é a seguinte, às vezes não está sobrando energia física mesmo. Você tem que focar, ver o que que você quer. Talvez se você quer trazer esse trabalho seu do seu trabalho oficial para fora e expandir, aumentar, que a gente chama profissionalmente de escalar o seu negócio, isso é um outro assunto que a gente precisa tratar aqui sobre inteligência emocional para escalar negócios, mas que isso tem muito mais a ver com foco, com estratégia do que com tentativas frustradas. Porque o que que eu vejo hoje? Muito empresário, muito empreendedor se frustra, por quê? Ele dá tiro para todo lado. Ó, vou fazer isso, daqui a pouco vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E o que faz um negócio dar certo é a constância. Isso principalmente no nosso mundo online hoje, a maioria dos programas, da maneira de divulgação, né? Eu sou do tempo que quando eu fazia eventos com meu pai, a panfletagem nossa era com carimbo, a gente carimbava no papel e entregava de casa em casa.
Hoje você faz uma arte na internet, em um segundo ela vai para 5, 6, 7 mil pessoas. Mas só essa arte, só a sua divulgação, só o seu trabalho às vezes não é o suficiente. Então é uma questão de escalar o seu negócio também. Mas isso aí depois a gente pode, eu posso dar uma orientação para você no particular e a gente pode até fazer uma live falando só de negócios aqui, né? Eu acho que não é a primeira pessoa que pergunta isso, hoje é, mas não é a primeira pessoa que pergunta isso para mim. Inteligência emocional dos negócios é muito importante. Ô, Victor, anota aí, arquétipo da águia, para você ter mais foco e mais dopamina no seu dia. Vai pesquisar sobre isso, não vou explicar aqui não, vou deixar só a ideia. Nossa, tem um monte de coisa aqui para baixo já, agora que eu vi. Ah, ele É, mandou então eu já não vou pro consultório, olha lá. Deixa eu é, ver aqui. Sueli, obrigado, Sueli, ó. Ela falou, Thiago, você é um ótimo. Ah, não vou ficar lendo aqui, né? Obrigado, Sueli. Deus abençoe. Manda um abraço para sua filha, para Amanda. Pessoal, a live vai ficar salva. E para você que tá vendo no salvo, não tá vendo ao vivo agora, que pena, né? Porque não é a mesma coisa. Mas tem alguns comentários aqui sobre gratidão, Thiago, excelente profissional. Eu recomendo. Embaixo tem, Thiago foi um anjo na minha vida. Thiago fez um excelente trabalho para minha filha. Então tem várias pessoas, boa, vai ser muito bom. Várias pessoas aqui falando e elogiando o trabalho, que vivenciaram isso. Olha que legal. Ao É, vivo, pessoas. obrigado, pessoal. Depois eu mando o Pix para vocês, como eu prometi. Ó, o Victor falou mais uma coisa. Fico olhando para conquistas ao longo do tempo e me sinto feliz. Mas parece que não cheguei aonde quero. Freud explica que nós tendemos a buscar sempre algo além do nosso alcance, o que é ótimo, porque faz com que a gente se movimente. Mas toma cuidado com a comparação. Se você viver se comparando as conquistas dos outros e pensar que o que você está fazendo é menos do que o outro, consequentemente, você vai atrair isso para sua vida e você vai regredir no seu progresso. Você vai diminuir a velocidade do seu progresso. Então, para de se comparar e realmente mira longe e vai atrás. Sempre vai ter alguma coisa pra gente conquistar mais do que a gente quer. Show de bola. Eu tenho uma experiência para contar pra Paty. A Paty falou assim, ó, tanto que eu passei com o Thiago achando que eu não consigo passar na prova de carro, achando que era por meu pai ser rígido e não era, é sobre minha autoestima. Olha que doideira, Paty. Em um relacionamento meu, eu conheci um rapaz que ele tinha feito 4 provas para moto e ele tinha sido reprovado em todas. Na verdade, essa era a 4ª vez que ele ia fazer a prova. Ele fez 3 e aí ele queria tirar a carta para trabalhar com moto. Eu fiz um trabalho muito legal com ele. Ele era meu namorado na época e foi mais fácil porque eu tinha muita proximidade. Mas eu fiz um risco, a gente riscou um chão em que ele podia treinar antes de fazer a prova. Então ele treinou além da autoescola, isso deu muita confiança para ele. Em casa, eu fiz reprogramação neurolinguística, que é o que eu te recomendei. Eu fiquei reprogramando a mente dele, falando verdades positivas do tipo, você vai conseguir passar na prova, você é confiante porque você treinou para isso, você se preparou e você está preparado para fazer o que você precisa fazer. Cara, mano, foi muito louco, porque no dia que foi fazer a prova, eu falei assim, você quer que eu fique lá? Ele, não, fica meio de longe. Aí eu fiquei meio de longe assistindo. Cara, ele pegou a moto, ele fez assim, ó, tchum, tchum, foi muito rápido. Foi muito rápido. Funciona. Mano, foi muito doido, porque ele acelerou, sabe? Ele foi muito rápido na prova e ele foi muito bem. Ele conseguiu tirar, sim, por reprogramação neurolinguística. Ah lá, Nossa, mesma muito bom. parte, ó, reprovei 5 e vou tentar na sexta. Reprograma sua mente antes da prova. Se você for com medo, é foda. Então, se prepara, confiante, bora pra cima, mulher. Confio em você. Show de bola, show de bola. Estamos quase chegando no finalzinho da nossa live já. Por quê? Porque eu tenho que correr Ah, lá para o consultório. Mas ainda tem um tempinho, 11h40 ainda. Tem um tempinho. Mais alguma pergunta, pessoal? Porque, ó, antes de acabar essa live, nós ainda temos algumas novidades para contar para vocês. Então não vai acabar só com conteúdo. Tem presente para todo mundo hoje. Todo mundo que está ao vivo. E todo mundo que vai assistir hoje ainda tem um presente. Mas eu vou contar só daqui a pouco, só para quem ficar até o final. vai ter presente. O meu problema é que eu já dirijo. É ansioso. Beleza, pessoal, beleza. Gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. Quem que falou aí sobre a felicidade mesmo? Foi o Vitor? Não sei. Me Agora não sinto sei. feliz, mas parece que daí isso, o Vitor. Vitor, olha só. Tem um curso que eu gravei agora
chama Power Mind. Na verdade, ele é um programa de desenvolvimento neurocognitivo. Como que funciona? É um programa que eu ensino ferramentas da neurociência e eu vou dar uma ferramenta grátis aqui para vocês agora sobre isso. Na verdade, não tem como eu explicar, porque a live realmente está chegando no final, não tem como a gente destrinchar e daria para fazer uma live só sobre isso. Mas existe dois tipos de felicidade: a felicidade condicional e a felicidade que a gente fala que é a felicidade real, que é incondicional. Quando você foca a sua vida numa felicidade condicional, o que, que significa isso? É aquela felicidade que depende de coisas, que depende de realizações, que depende de pessoas, que depende de sonhos realizados, de objetos. Essa felicidade, ela não está errada. Ela pode existir na sua vida. A gente tem que procurar esse tipo de felicidade, porque isso motiva a gente materialmente falando, mas ela não pode ser a base da nossa felicidade. Existe uma outra felicidade, que é a felicidade incondicional, que ela independe de você ter dinheiro, de você ter realização, de você ter saúde, de você ter sucesso profissional. Ela independe de tudo isso. E isso é uma coisa que você cria dentro de você e você gera isso a partir de muita coisa que a Letícia já falou aqui. Então, ó, revisa agora, volta essa live quando acabar, assiste de novo, porque você vai começar a entender muito sobre essa realidade, sobre como que você vai começar a criar sua própria mentalidade para que você seja feliz sem precisar necessariamente ter resultados no seu trabalho. Tem uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, hoje se estuda muito a felicidade no campo corporativo, né? Tem uma pesquisa que mostra que a maioria dos milionários, eles primeiro se foram felizes para depois se tornarem milionários. As pessoas que procuram ter dinheiro para ser feliz não alcançam nunca o dinheiro, muito menos a felicidade. Quando alcançam o dinheiro, são ricos e infelizes, certo? Vai ficar gravado no perfil, vai ficar assim. E para quem quer conhecer um pouquinho mais aí do Power Mind, eu estou lançando ele hoje para vocês, na verdade. Estava aí já online há algum tempo, mas eu não tinha colocado em nenhum canal, nem no site, nada. Então tá no meu site, thiagoalavarce.com. E a surpresa é que a Letícia vai gravar ao longo dessa semana uma super aula, que vai ser uma aula bônus para quem adquirir esse programa, vai ganhar uma aula gratuita com a Letícia, certo? Uma aula que ela vai deixar lá no nosso módulo bônus, onde ela vai ensinar sobre o que, Letícia? Fala pra gente um pouquinho do que você vai ensinar na sua aula lá no PowerMind. Bom, como eu mostrei para vocês um pouco antes, eu trabalho com comunicação através da inteligência emocional e do autoconhecimento. Sabe quando a gente falou de crenças limitantes que nos impedem de estar bem em público? Pois é, um trabalho totalmente voltado para isso, voltado para autoconhecimento, para desenvolver e desbloquear o seu emocional para você viver de forma mais presente, para você ter autogoverno na sua vida. Eu estou preparando o melhor do conteúdo que eu tenho aqui dentro, preparando esse bônus, esse presente que eu coloquei dentro do produto do Thiago, para que você tenha a melhor experiência possível com o PowerMind. Vai ser muito fera mesmo. Nossa, vai ser demais, ó. Perfeito, perfeito. Porque vai casar totalmente o tema que ela fala com todo o conteúdo de neurociência que vocês vão aprender no PowerMind, tá legal? E eu vou fazer mais para vocês agora, para vocês que querem aprender. O que que é esse PowerMind, na verdade? Que eu tenho vários clientes que já passaram por mentoria comigo, a Sueli aí que teve a vida da filha dela transformada, a Patrícia já passou, o Luca me conhece de alguns anos, vários clientes meus aqui na live que já provaram, foram comigo no consultório, já provaram e já viram que é real, que dá certo, que na verdade a hipnose é uma das ferramentas que eu uso no PowerMind, é uma das ferramentas que eu uso no consultório. O que que eu fiz? Eu fiz um compilado das melhores ferramentas que eu uso no consultório e transformei ela em aulas online, em um programa de neurodesenvolvimento, onde você acessa numa plataforma top e você vai assistindo as aulas, são divididas estrategicamente em módulos, são aulas curtinhas para você assistir e já colocar em prática no dia a dia. Vão ter aulas práticas, então vai ter aulas que vai ter 2, 3 minutinhos ali que eu só te ensino o que você vai pôr em prática na sua vida. Você vai ter que pôr e vai ter que mandar para mim a ferramenta, vai ter que mandar para mim o resultado seu. Tem vídeo bônus, tem aulas bônus, tem aula da Letícia aí, que é a super novidade. Ela vai vir aqui no estúdio da Lavarce Tech gravar. Quando ela estiver aqui, ela vai postar nas redes sociais dela. Então, quem não segue a Letícia, ó, corre lá, Lele Ordones, já curte, compartilha. Quem aí não me segue ainda, que tá vindo pelos canais dela, também me siga aí, o Enfermeiro da Mente, tá bom?
E qual que é a super novidade? Esse programa, para vocês terem uma ideia, uma consulta comigo custa R$ 278. Vou falar rapidinho para vocês. Um programa para você acompanhar comigo ao longo de um ano, de 15 em 15 dias, ficaria mais de R$ 6.000. Esse programa, com todas as ferramentas que eu uso ao longo de um ano de acompanhamento, dentro do consultório, eu estou disponibilizando no link para vocês por R$ 1.188. Porém, para quem está nessa live, só hoje, para quem assistir nessa data, você ainda não vai pagar isso. Você vai pagar só 12 vezes de R$ 27. Apenas isso, mais nada. 12 vezes de R$ 27 para ter 2 anos de acesso. Então, normalmente a gente dá um ano, eu vou dar mais um ano de bônus. E ainda nós vamos dar a aula da Letícia aí de bônus para vocês. E mais todo o conteúdo que eu tenho o prazer de passar para vocês no consultório. Só que agora vocês vão ter para acessar a hora que vocês quiserem, tá legal? Então é só entrar aí, ó, nos destaques, tá legal? Nos destaques do Instagram, ou lá no Thiago Alavarce, Enfermeiro da Mente, no Instagram, ou no thiagoalavarce.com. Também tem lá o link para vocês, tá ok? Da hora, Letícia, fala um pouquinho mais aí do seu trabalho pra gente finalizar. Cara, você tem a oportunidade agora de transformar a sua vida daqui pra frente. O Dalai Lama fala que a gente só tem um dia de interferência. A gente tem 2 dias do ano que a gente não pode fazer nada. O ontem e o amanhã. O único momento da sua vida que você consegue realmente interferir de alguma forma é o hoje. E hoje, agora, você tem a oportunidade de transformar a sua vida. O Thiago te deu a oportunidade agora, por míseros R$ 27 por mês, de você mudar a sua realidade. Como assim? O universo é mental. E tudo que nós criamos à nossa volta é uma reprodução do que acontece dentro da nossa mente. Você tem agora a oportunidade de começar a reprogramar a sua mente com conteúdo de qualidade e com coisas que realmente vão te fazer crescer. Patrícia, tá com dúvida? Pode chamar no direct. Vocês têm toda a liberdade para chamar o Thiago, para me chamar no direct. A gente tá aqui para te ajudar com isso. Eu tenho certeza que isso vai ser bombástico. Eu não vejo a hora de fazer parte disso. Eu tô muito ansiosa, vocês não têm ideia. Porque vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Cara, desde que as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem que a pessoa que, antes da programação neurolinguística, a pessoa antes de buscar a neurociência era outra. E você tem a oportunidade agora de também transformar a sua vida. E sabe o que acontece, Letícia? Eu falo assim, o que eu percebi ao longo dos anos? A terapia com hipnose, para você ir no consultório, você paga toda uma estrutura. Tem lá a Rose, que trabalha na secretaria com a gente. Tem toda uma estrutura, é um consultório que tem outros psicólogos. Tem anos e anos e anos de estudo que eu coloco lá e é um trabalho personalizado para a pessoa. É caro, R$ 278 por consulta? Não, porque se você for ver, tem consulta aí com médico que custa 700, 800 por 15 minutos. E lá a pessoa, por esse preço, ela fica até 2 horas comigo. Mas por que eu estou facilitando tanto assim? Por que eu estou fazendo 12 parcelas de R$ 27 apenas? Porque a gente quer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que nesse momento, principalmente pós-pandemia, a situação financeira ainda está se acertando. E as pessoas precisam, nesse momento que pós-pandemia, para você ter uma ideia, em 2020, só de afastamento de trabalho por problema mental, por problema de saúde mental, foram 576 mil pessoas afastadas no Brasil. Só em 2020, que foi, se não me engano, um aumento de 25% a mais do que o normal. Então olha só como está funcionando a mente das pessoas hoje. A gente precisa empoderar a nossa mente, a gente precisa assumir o controle da nossa vida de volta. E eu sei que por mais que eu lote a minha agenda, cobrando o que eu cobro do meu consultório, eu não vou conseguir atingir a quantidade de pessoas que com o curso online eu consigo. Então a ideia é ampliar isso para muito mais gente, porque o meu consultório ele tem um tempo limitado. Hoje eu tenho só o período da tarde lá para atender, a agenda está lotada. Eu não tenho mais horário para agendar ninguém hoje. Tinha um cliente que eu tive que encaixar ele às 3, porque ele queria às 5 e não tinha condições. Né? Ele vai estar lá comigo hoje às 3. Acabamos encaixando ele às 3. Então, não tem como eu atender todo mundo. É um consultório que tem vários psicólogos, todos com a agenda lotada. Não tem... Se todos os profissionais de saúde mental trabalharem, a gente não vai dar conta de atender todas as pessoas. Então, a gente quer facilitar ao máximo e levar essa transformação de vida, levar a neurociência, levar a hipnose,
levar essa conscientização de que é importante você desenvolver primeiro a sua mente, para depois você se desenvolver financeiramente, para depois você ser feliz no amor, para depois você ser feliz na sua profissão, no seu trabalho. Primeiro você precisa desenvolver a sua mente. E a gente está tentando deixar o máximo acessível possível para que vocês consigam empoderar a mente e ser feliz de verdade. É por isso que eu convidei a Letícia para essa live super especial. É por isso que eu pedi para ela, com muito carinho, esse bônus. Eu falei, ó, grava uma aula lá pra gente, porque você tem muito conteúdo para passar. E ela vai vir aqui nesse estúdio, vai gravar. E é por isso que vocês estão aqui hoje, para a gente poder dividir, compartilhar, ser feliz. Eu sempre falo assim, gente. Compartilhe o bem, né? A Letícia estava falando sobre a gente ser multiplicadores de coisas boas, de você repetir o que é bom e não ficar repetindo coisa negativa. Então compartilhe o bem, tem tanta porcaria para você compartilhar na internet. Compartilhe essa live, compartilha esse conteúdo que você aprendeu aqui com a gente. Compartilhe o bem com o próximo e sejam felizes. Letícia, quer despedir do pessoal? Quero. Gente, vou me despedir falando pra você que essa é uma atitude muito nobre. Porque quando você atinge o nível de plenitude, quando você entende que você tem autogoverno de vida, só te resta transbordar o que tem dentro de você. E isso que o Thiago tá fazendo agora é transbordar o melhor da essência dele que ele tem aí dentro. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês. Se você ainda não me segue, vai lá no perfil, segue. Se você me conhece, segue o Thiago. Gratidão, pessoal. Muito sucesso para vocês. E qualquer dúvida, pode me chamar. Eu estou disposta a transbordar para ti também. Tamo junto! Obrigado, pessoal. Obrigado, Letícia. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado para todo mundo que esteve presente. E até a próxima live, porque essa é a primeira de muitas, hein? Tchau, pessoal. Um abraço.